Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, bem no mês de aniversário do Show Mais. Todo mundo já sabe, mas sempre é bom repetir. No último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 14 anos no ar. Tanto é que o programa desta tarde e noite, ou desta noite e tarde, é o programa número 2756. É verdade. Agora, o segredo dessa longevidade é a interatividade, é a participação dos amigos telespectadores junto à nossa produção. É espetacular. Você pode usar o Facebook/TV Mais ABC. Tem também, você pode participar pelo www.tvmaisabc, está aqui na tela.com.br. Tem o contato @tvmaisabc.com.br. Você pode pedir temas, você pode sugerir profissionais para que aqui venham dissertar sobre suas especialidades. O programa de hoje é muito importante, nós vamos prestar muita atenção, porque eu estava conversando com a nossa convidada, que já já eu falo o nome. Às vezes a gente passa a vida falando sobre uma determinada patologia, uma determinada doença, e a gente, na realidade, nunca soube o que é, como ela se manifesta, como a pessoa reage, como vivem os familiares que têm em seu seio uma pessoa com essas características. Então, hoje, didaticamente falando, nós, Força de Expressão, a nossa convidada vai explicar para os nossos amigos de casa. Nós vamos falar sobre pessoas com Parkinson que precisam de apoio familiar. É muito importante. E nesse programa 2756, nós estamos recebendo a psicóloga Valéria Xavier. Palmas para a Valéria Xavier. Obrigado, Valéria, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu citei agora o apoio, né, a necessidade da compreensão, muito mais do que a gente possa imaginar, porque o dia a dia é cansativo, o dia a dia parece que ele suga as energias dos seres humanos, não é? E às vezes a compreensão, a bondade, o carinho, o amor ficam um pouquinho de lado, dado a presença dessa fadiga, inclusive fadiga mental, que é pior que a física, né? Sim. A física você se joga no sofá lá e daí a pouco você já está até cantando e pulando. Agora, a mental é um cansaço extremo. Você, como psicólogo, você sabe disso. Sim. Fale um pouquinho sobre a presença familiar, não é? Junto a um pai, a um avô, porque geralmente parece que pega essa doença, né? Maneira de se expressar, pessoas idosas, né? Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. Boa noite e obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Com muita honra e carinho que eu estou aqui. Acho que é um assunto bastante importante, porque hoje nós temos os idosos em um número bastante significante, né, em nossa população. E a família, ela é importante, acho que é primordial para tudo que a gente faz, para tudo que a gente está inserido de uma forma geral. Especificamente na doença, a família é o grande carro para conduzir, né, tudo isso, porque o idoso ele também é pego numa situação de surpresa com a doença, né? A doença, de uma forma geral, ela pode estar chegando em torno até de 50, 60 anos. Então, se você pensar que uma pessoa de 50 anos, ela nem ainda é considerada um idoso, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Agora, então, pela longevidade, então... Muito menos, é meia idade, né? Meia idade, né? E pensa você estar ainda, talvez no auge da sua produção, né? E você ser surpreendido por uma doença que, de certa forma, te paralisa a princípio, né? Porque ela é uma doença neurológica, degenerativa, ela não tem, assim, a cura, né? Ela tem um progresso até de afetar muito mais e cada vez mais. Ela vai progredindo. Vai progredindo, né? E então, assim, a família nessa situação é primordial, até para início, a própria identificação. Porque, às vezes, a pessoa
pessoa está percebendo, porque ela começa a sentir um tremor, ela começa a sentir uma paralisia, então ela começa a se fechar, ela vai se fechando nesse mundo e querendo disfarçar, na verdade, talvez que tá, porque você está às vezes num auge de um desenvolvimento. Ela não quer deixar ser vista, digamos não assim. Não quer, né? Então, assim, a família precisa ter esse olhar já nesse início, né? Porque às vezes a pessoa é ativa e de repente começa a parar, nem sempre, às vezes, por exemplo, o esposo ou o pai, né, vai chegar ao filho e a esposa e dizer assim, ó, eu estou sentindo alguma coisa estranha, parece que eu estou... Ele vai, às vezes, até camuflar, ele vai tentar esconder um pouquinho isso. Então, é muito importante, a família, ela já inicia nesse primeiro passo aí, de tentar entender o que é que está acontecendo com essa quietude, porque às vezes, eu vou chamar de paciente, né, que é o que a gente trata, ele começa já a fazer essa quietude, esse fechamento, né? Então a doença, ela vai chegando às vezes disfarçada, então a família é primordial para tudo isso. E esse paciente, ele é pego numa faixa etária que talvez agora seja mais elástica, seja, sei lá, os 70, 60, 80, sim, não é? Mas cujas reações afetam também toda a família. Ele precisa da cooperação, do apoio da família, mas em contrapartida ele se manifesta em cima, entre aspas, de toda a família também. Exato. Não é? Porque muda toda a política, digamos assim, de convivência no seio familiar, né? Sim, sim. E, no entanto, que a gente até classifica ela em 4 fases, né? Ela tem uma primeira fase que é a negação, então o paciente faz uma negação da doença. Ele é como se ele tentasse até primeiro disfarçar e tentar entender primeiro para ele. Então ele faz esse fechamento de negação a princípio. E o que ele sente, Valéria? Na verdade, as questões são muito voltadas mesmo para o emocional, porque assim, fisicamente, ele não sente dores nem nada, ele sente o comprometimento, é o tremor, os movimentos vão ficando lentos, porque é a ausência de hormônio de dopamina, que é um hormônio que é da atividade, né? É um hormônio de desenvolvimento. Então, você pensa você começar a ter ausência desse hormônio. Não confundir com desânimo, com saco cheio, não é? Com saudade do emprego que não tem mais, com nada, a preguiça. Né? A pior coisa que tem é você passar a tarde sentado, assistindo televisão, sim, vamos falar a verdade. Exatamente. Não é? Nós temos que sermos sinceros aqui. Não é? Da televisão, vai para o banho, para o jantar, senta de novo. Sim, não é? Sim. O corpo humano precisa de movimento, atividade. Então, isso vai começando a ser comprometido. Então, atividades que talvez você tenha costume de fazer, você vai percebendo que não está dando para fazer mais, né? Então, assim, a orientação que a gente dá, primeiro de tudo, neurologista, né? Procurar um médico para fazer uma avaliação, né? Mas às vezes o paciente segura isso, então ele faz essa negação, e quando às vezes até já está diagnosticada a doença, ele continua na negação, ele continua a negar aquela doença como se ele camuflasse, como se ele fechasse a doença um pouquinho. E aí ele vai numa segunda fase onde ele começa a fazer uma negociação com Deus. Então é a hora que ele começa, através da divindade, querer negociar assim, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu quero negociar, né? Então aí dentro da crença, cada um vai negociar de alguma forma com Deus isso daí, para querer reverter, para tentar reverter. E o pior de tudo, né, na minha modesta opinião, ele para de sonhar. Não? Então, se ele sonhava ter uma casinha de frente para o mar, para pescar, ou então mudar para a cidade X do interior, ou então viajar mais, seja lá o que for o sonho, cada um tem um sonho próprio. Ele para de sonhar, ele vê que ele não quer mais. Não quer mais, ele acha que ele não pode mais, né, na verdade, ele começa a se achar impossibilitado. E aí, numa terceira fase, ele vem com o luto e a depressão. Então, é como se ele se enlutasse, ele entristecesse com aquilo e ele começa a ficar deprimido. Aí ele começa a ficar sentado o dia todo, aí ele para de sonhar. Ele não está acostumado a ficar em casa tanto tempo. A primeira dama também pode estar casada há 60 anos, não está acostumada a viver com ele o dia todo em casa. Perfeito. Porque é diferente você dar um beijinho às 7h30 da manhã, vai trabalhar, não é? Volta lá pelas 5, 6, do que ficar lá infernizando a vida da primeira dama também. Sim, não é? Porque ela é uma pessoa que te ama, mas não é uma santa.
Exato. E ela também, por sua vez, ela quer recuperar aquele esposo ativo, né? Com certeza. Ela quer ele de volta. Então, ela também fica... Às vezes nessa, ela dá até uns cutucões. Né? Vai lá, fulano, vai você mesmo. É frescura, né? É. Vamos se animar, né? Mas não é uma questão do querer dele. É uma impossibilidade física, né? E aí começa a afetar, a impossibilidade vai se tornando emocional também. Né? Por isso a depressão, né? Por isso a tristeza que vai se formando em relação a isso. E aí na quarta fase que vem a aceitação, quando já realmente não tem mais o que negociar. A né? entrega. A entrega, né? Aí é a hora da entrega e aí é a hora que a gente precisa começar a entrar para cuidar, né, desse paciente aí no sentido de... É uma época também, é um período no qual os filhos saem de casa, ele já, para fazer as contas por alto, o filho já está com 18, 20, 25, até mais. Sim. Ou já casou, tem netos, ou então mudou para o exterior, que é a síndrome do ninho vazio também, que o casal fica sozinho, chorando as pitangas. Sim, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia isso, poderia aquilo. Se fulano tivesse aqui, né? E vai se introspectando, né? Ele vai se recalcando também. Isso é um problema gravíssimo. Sim, sim, gravíssimo. E é aí que a gente envolve, né? Cujo tema mesmo que a gente precisa falar desse é a família, né? Porque a família é essa grande ajuda, né? A família é esse carro que vai conduzir. No entanto, que no próprio tratamento a família também é tratada. É aquela comadre alegre que vem de vez em quando comer um bolinho à tarde, né? E faz todo mundo rir, ou chorar de alegria também. Né? Só que ela não pode vir todos os dias, ela vem de vez em quando. Não é? Ou aquela prima, aquela sobrinha, seja lá, um amigo. Um amigo é muito importante também, não é? Para começar a instigar o sonho novamente, não é? No coração da pessoa. E a pessoa tentar fazer a adaptação da doença, né? Porque aí você vai adaptar diante das limitações, o que é que eu posso fazer agora, né? Porque ainda pode, né? Ainda tem muita coisa para ser feita. Não, porque de repente ele fica mais 25 anos nesse choramingo todo aí. Chororô, aí não aproveita nada, né? Nada, né? Nesse chororô, gostei, mas é isso mesmo, é verdade. É o chororô mesmo. Ainda aquele que tem uma companheira de ponta, animada, que cutuca, que faz ele varrer lá o quintal, tudo bem. E quando não, é ela também a problemática? A problemática. Às vezes ambos são, né? E na doença, na doença de Parkinson... Olha, eu vou pedir licença, nós vamos fazer... Dá a manchete do que você ia falar. Eu quero falar, assim, no sentido da limitação. Não é o não querer, é o não poder. Não poder, isso é importante. De repente a pessoa não pode fazer determinados movimentos, por exemplo. Sim. Já já a gente volta. Vamos lá. Pessoas com Parkinson precisam de apoio familiar. Se for o teu caso, preste atenção. Se não, durante o intervalo, ligue para a casa de um amigo, de um parente que você sabe que está passando por esses problemas e deverá enfrentá-los da melhor maneira possível. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Porque quanto mais a gente sabe alguma coisa sobre um determinado assunto, mais a gente quer saber, não é? Sim. Eu acho bacana isso, não é? E quem sabe mais vive melhor. Com certeza. Não é? Às vezes vive com uma maior preocupação também, não é? Porque de repente o saber nos leva a determinados meandros. Não é? Tipo, eu já sabia, eu sei o que vai acontecer. É bom e não é bom, mas também viver na escuridão também não é nada interessante. Antes de você voltar, Valéria, todo final de programa nós temos uma frase simbólica, uma frase de mensagem em relação ao tema que foi exibido. Hoje é uma frase do Paulo José, eu acho muito legal. Ela parece triste, mas na realidade ela tem um caráter incentivador. Ele diz o seguinte, sobre o Parkinson: é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível, mas a vida não é muito diferente.
não é? Sim. Então a gente tem que ter força mesmo na peruca. Exatamente. Não é? Porque se não é uma coisa é outra, se não é outra coisa é uma. Exato. Não é? Então agora eu passo a palavra a você. Sim. Então, e como a gente terminou no primeiro bloco, a questão do poder, né? Porque às vezes as pessoas em volta querem forçosamente fazer com que retome aquilo. Então, o que precisa ficar muito claro é que às vezes não há condição física para porque a pessoa não sabe, né? Não sabe até que ponto a pessoa está enrolando. Exato. Não é? Né? Não está querendo porque não está querendo, ou não está querendo porque não está podendo. Porque não está podendo. Então, assim, o que a gente orienta é isso, que procure ajuda profissional, né? Que procure ajuda médica, ajuda psicológica para o esclarecimento. E o que é importante que você até mencionou, eu acho que é muito importante a gente pensar assim, às vezes a pessoa também não tem na família esse suporte, mas ela tem nos amigos, ela tem na comunidade, ela tem às vezes no clube, né, no próprio profissional, né, que o seu médico, né, nas pessoas que estão envolvidas em sua vida. Então isso é muito importante também, né, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, que preocupação, se um dia eu tiver uma doença dessa, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas eu acho que a gente precisa pensar nessa situação que a gente tem. E hoje em dia, não é, com essa nova tecnologia da informação, não é, com o advento da internet, as coisas melhoraram muito. A pessoa não vai se sentir sozinha nunca. Não. É só querer. Só se quiser. Não é? Quer pesquisar música, entra lá na internet, quer conversar com um amigo. Ah, mas ele está na Groenlândia, não importa, ele está lá do teu lado. Manda imagem, manda recado. É um companheiraço. Isso. É um companheiraço. Não é? E eu sinto, Valéria, me corrija se eu estiver errado, que o exercício mental, você que é psicólogo, né, fazer um brainstorm, né? Tá fazendo conta, pensando, agindo, conectando. Por quê? A sinapse é que nem fiação de casa. Sim. Depois de 10, 15 anos, aquilo está tudo enferrujado, está tudo podre. Imagina com 50, 60... Não é? Você precisa trocar todo o chicote. Sim. Não é? E a nossa cabeça lá dentro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Precisa pensar, você não pensa mais em nada, aquilo vai introvertendo, né? Introspectando tudo, não é verdade? Sim, vai fechando. E isso que você falou é muito importante, a questão do conhecimento, do alerta, né? Eu acho que nunca é demais, um conhecimento nunca é demais, da gente se alertar, né? Em relação às doenças, em relação às prevenções, né? Isso é muito importante. Então, claro. Essa ativação funciona, às vezes, num papo com um amigo, na internet, que a gente hoje tem muita situação positiva, mas é importante que todos estejam atentos para isso também, né? E não podemos descaracterizar também o fato de que a procura da ajuda na doença precisa ser trabalhada também de uma forma multidisciplinar. O fisioterapeuta, o neurologista, o psicólogo, o nutricionista, porque envolve tudo isso. É holístico a coisa. Envolve tudo isso. Eu preciso da nutrição para cuidar da alimentação dessa pessoa, né? Partindo da doença, porque vai tendo várias outras limitações físicas, né? Eu preciso do fisioterapeuta para os exercícios, eu preciso do psicólogo para o apoio, para cuidar da depressão. Não podemos esquecer que o paciente precisa do uso do ansiolítico e do antidepressivo. A gente não pode descaracterizar a questão da medicação, ela precisa existir, né? Mas a terapia precisa estar presente para ser trabalhado. E né? feliz daquele, aliás, durante a vida toda, né? O que gosta de música, o que gosta de esporte, você tem que gostar de alguma coisa. Exatamente. Não é porque é essa coisa que vai te tirar. Exato. Não é? E aí, Esse imbróglio todo. E o que a gente orienta? A pessoa, vamos supor, ela até acostumada a praticar um tipo de esporte. Talvez o comprometimento não vai mais permitir, mas ela precisa adaptar. O que eu posso jogar? Um dominó? Eu posso jogar uma carta? Né? O que eu posso fazer para eu manter... Futebol de botão, né? futebol de botão, o que eu posso... Dama, xadrez... vai qualquer né? coisa. Então, essas adaptações são importantes e fundamentais na doença. Ou então um joguinho eletrônico, bem simplesinho também. Joga você aqui, teu neto, bisneto, tataraneto, na Alemanha, sei lá onde. Exato. Então, assim, essa estimulação é a família que precisa colaborar bastante. Porque, às vezes, a pessoa envolvida com a doença, ela não consegue ver esse novo horizonte
horizonte, ela só viu que ela ficou limitada. Então, a família precisa ajudar nessa estimulação. E a gente tem de fugir dessa chatice que caracteriza a pessoa que reclama da vida. Sim. O lamentador, está sempre se lamentando. Ó vida, ó cruzes, ó dor, ó quarta-feira, ó jogo, ó tudo. Não pode. Não. Você tem que sair disso. Exato. Não é? É como tomar um banho, né? Agora, qual é o papel mais importante do psicólogo dentro dessa multiplicidade de tratamento na vida de uma pessoa que tem Parkinson? Eu vejo que a maior importância do nosso trabalho para essa doença é ajudar o paciente a aceitar, entender e adaptar a vida. Adaptar a vida numa nova... É como se você formatasse novamente. Vamos fazer uma nova formatação? Então, nós profissionais vamos ajudar essa pessoa a compreender que há essa possibilidade. E você viver. Porque não dá para parar. Ah, eu tenho uma doença degenerativa, então eu vou parar aqui e não vou... Né? De repente você vai conseguir conquistar novas situações bastante positivas. E ser otimista, já estou com quase 80 anos. De graças a Deus. Exato. Não é? Isso é um presente dos céus que é negado para muitas pessoas. Exatamente. Tem gente que não passa dos 40. Sim. Não é? Então, não tem que se lamentar. E eu costumo sempre trabalhar com os meus pacientes essa ideia, né? O quanto mais você acha que você consegue viver, mesmo você tendo 80 anos, o quanto mais você consegue atingir. Isso é muito importante. Essa projeção sua é muito importante. Eu acho legal isso daí. Né? Eu não posso pensar assim, eu tenho 80. Eu preciso pensar assim, eu tenho 80, claro, mas eu vou chegar ainda. Claro. Não é? Você tem que sair, é uma conta regressiva. Sim. É um countdown, né? Sim. Você fala, bom, eu vou viver uma... Porque também chega uma época, não é? Que há um desgaste infinito do corpo. Nós não estamos preparados para viver 110 anos. Não. Às vezes mostram pessoas na televisão, fulana fez 110 anos. Mas está ali já que nem abre os olhos mais. Pô. Sim. Não, mas não é verdade? Não é? Será que é interessante chegar a esse ponto? Ou ter uma vida ativa, gostosa, né? Contemplar o sol, a lua, né? Conversar direitinho no telefone, conversar com os parentes, saber quem é quem. Isso. Porque nós não estamos falando também, mas há um apagão mental também, não, Valéria? A pessoa já não lembra de nada. Eu vi uma frase interessante, fala, nossa, eu estudei tanto, cheguei numa idade que eu sei tudo. O problema é que eu começo a esquecer. De tudo. Você alcança um patamar legal de informação aqui na caixa, né? Exato. Só que depois você vai dar um desgaste muito grande. Sim, e é por isso que a gente trabalha muito a questão da ativação sempre, né? E onde que a gente ativa? No lazer, né? Na atividade, nas reuniões familiares, nas reuniões com os amigos. Essa é a nossa, claro, a nossa ativação para fazer coisa que você nunca fez. Eu acho tão bonitinho. A fulana com 72 anos passou na faculdade e vai fazer direito. Sim. Sim. Legal. É lógico que tem certas que não vai fazer medicina também, que não dá, não é? Mas é tão legal você dar vazão a esses... Com certeza. É sonhar. Isso. O mundo, já dizia Walt Disney, o mundo pertence aos sonhadores. Aos sonhadores. E às vezes as pessoas querem criticar essa questão dizendo que não há mais tempo. Mas a questão não é nem o tempo, a questão é a satisfação. Claro. Né? De estar ali, a satisfação de poder ir em busca, de sentar num banco de uma universidade é a questão do pertencer. Claro. Né? E o que quer dizer não dá mais tempo? Quem tem 20 anos também não é satisfação garantida. Não. As coisas podem acontecer de uma hora para outra. O que vale é o coração, é a vontade. É a vontade. É a gana da pessoa. Isso, não é? Sentir. Ô, Valéria, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Eu espero que a gente tenha passado uma mensagem de otimismo, não só para as pessoas que estão afetadas com o mal de Parkinson, como e principalmente para os familiares. Também espero. Também agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. De poder falar. Muito obrigada a vocês também. Valéria Xavier, psicóloga, visitando o Show Mais. De novo em italiano. Non piangere. Presta atenção que essa frase é profunda. É em italiano, mas dá para sentir o que é. Non piangere mai davanti, daqui para frente, alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Não chore mais daqui para frente, principalmente para com as pessoas que não entendem o significado da tua lágrima. Tchau! Logo mais às 19 a gente volta com o J+. Até já!